Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta terça-feira, dia 17 de maio, você vai conferir como foram julgadas as contas do Legislativo de Porto Alegre do Norte. Veja também por que o ex-secretário de Cultura de Cuiabá vai ter de devolver recursos aos cofres públicos. E ainda como foi julgada a representação interna aberta contra a Prefeitura de Várzea Grande. É o TCE Notícias que está no ar. Olá, tudo bem? Pleno julga as contas anuais da Câmara de Vereadores de Porto Alegre do Norte. Como nenhuma falha foi identificada no processo, esse balanço foi julgado regular pelo Pleno do TCE. Voto no sentido de julgar regulares as contas anuais da Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte, relativas ao exercício 2010, gestão do senhor Deusimar dos Santos Ferreira, dando-lhe quitação plena, é o voto. Isso porque o vereador Deusimar dos Santos Ferreira, presidente da Câmara de Porto Alegre do Norte, apresentou uma gestão sem erros e com equilíbrio orçamentário. O gestor obedeceu ao limite constitucional no gasto total do Legislativo. Foram R$ 490 mil empregados na Câmara, incluindo o subsídio dos vereadores e excluindo os gastos com inativos, valor que correspondeu a 6,96% da receita base do município, de pouco mais de R$ 7 milhões. Os gastos com pessoal também não ultrapassaram o percentual de 6% previsto em lei. Foram aplicados R$ 339.700, o correspondente a 2,96% da receita corrente líquida municipal. Além do equilíbrio no balanço, nenhuma denúncia ou representação foi feita contra a Câmara durante o exercício de 2010. E por isso, o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, votou pela aprovação das contas do Legislativo de Porto Alegre do Norte. Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram um recurso feito pela Prefeitura de Indiavaí. Esse processo foi considerado parcialmente procedente, já que uma multa de 25 unidades padrão fiscal foi retirada. O restante do acórdão foi mantido na íntegra. Não se esqueça que mais detalhes sobre esse processo você confere no site do TCE. Ex-secretário de Cultura de Cuiabá vai ter de pagar multa e devolver recursos aos cofres públicos. A determinação de que o total de R$ 4.227 seja devolvido em 60 dias foi feita devido à constatação de que a secretária de Cultura de Cuiabá não possui controle dos gastos feitos com o abastecimento de veículos. Ao analisar a representação, os auditores do TCE identificaram que carros particulares estavam sendo abastecidos como se fossem da Secretaria de Cultura do município. O que comprova que o ex-secretário Sérgio Sintra não possui controle efetivo desses gastos, o que fez com que o relator do processo votasse em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas pela procedência da representação, aplicasse multa de R$ 418 ao ex-secretário e ainda fizesse determinações. Adotar providências para a implementação de sistema de controle interno eficiente com a finalidade de exercer o controle de abastecimento individualizado dos veículos do município. E, por fim, adotar providências para que as irregularidades não se repitam nos próximos meses. O TCE ainda determinou que o prefeito de Cuiabá, Chico Galindo, seja informado sobre as irregularidades confirmadas na secretaria. Improcedente. Assim foi julgada uma representação interna aberta contra o Poder Executivo de Indiavaí. Os detalhes desse processo você confere agora. Ficou comprovado na análise da representação interna aberta contra a Prefeitura de Indiavaí, gestão de José de Souza, que um servidor da Secretaria Municipal de Saúde cumpriu com a carga horária definida para o cargo de fisioterapeuta, conforme prevê a lei federal que dispõe sobre essa profissão. Não poderia um edital de concurso prever uma carga horária superior ao que é estabelecido na lei nacional. E a lei nacional que regulamenta a carreira do fisioterapeuta diz que a carga horária máxima é de 30 horas. E o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de 2009, mencionou que essa legislação federal aplica-se também para a administração pública. O TCE, inclusive, já havia respondido uma consulta que tratou exatamente desse tema.
O conselheiro relator, Antônio Joaquim, que teve o voto lido pelo auditor substituto Isaías Lopes da Cunha, ainda determinou que o prefeito instaure um procedimento administrativo disciplinar para verificar se, de fato, é necessário ressarcimento ao erário dos valores pagos ao servidor. Além da questão da carga horária, os demais fatos denunciados como a possível prática de nepotismo, contratação irregular de pessoal e erros em licitações não foram comprovados pelo Tribunal Pleno. Uma cópia desse processo vai ser encaminhada ao relator das contas anuais de 2011, para que ele possa acompanhar de maneira simultânea se essa determinação está sendo cumprida. O prefeito de Várzea Grande vai ter de pagar multa ao TCE devido a erros cometidos com contratações indevidas. A multa de R$ 1.600 foi aplicada devido à confirmação de que a Prefeitura de Várzea Grande contratou indevidamente funcionários por tempo determinado, em contratos que não atenderam à necessidade temporária do interesse público. O TCE ainda destacou que, dentre os mais de 15.500 profissionais contratados sem processo seletivo, apenas os que foram nomeados nos cargos de professores temporários estão corretos. O prefeito Murilo Domingos firmou termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, no qual se comprometeu a realizar novo concurso público para regularizar a situação da prefeitura, já que o certame realizado em 2003 só foi validado em 2007, o que fez com que muitos aprovados não tomassem posse. Diante do compromisso firmado, o relator do processo votou pelo provimento parcial da representação, determinando que a gestão da cidade industrial respeite o que determina a Constituição Federal nos casos das contratações temporárias. E determinar ainda a remessa de cópia do ajustamento de conduta deste relatório ao relator das contas do exercício de 2011 para conhecimento e demais providências que entender cabíveis no tocante ao referido termo de ajuste de conduta. Nós ficamos por aqui. Todos os processos julgados na sessão plenária desta terça-feira já estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo amanhã neste mesmo horário. Até lá! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.